mensagem, a gente pode solicitar essas mensagens, pode perguntar o que a gente bem entender a eles? Pode fazer o que você quiser, pode perguntar, o que você quiser, pode perguntar. Só que tem que lembrar de uma coisa. O maior médium que nós tivemos, o médium dos médiuns, foi o Chico Xavier. E ele sempre disse, a mensagem, o telefone só toca de lá para cá. E o que significa isso? Isso significa que eles vêm quando eles acham adequado, trazem a mensagem quando acham adequado, e quando nós queremos forçar a situação, seja em busca de notícia de parente ou em busca de pessoas mais elevadas, nós ficamos vulneráveis e à mercê de espíritos e médiums, porque sempre é um conjunto, que na ânsia de servir acabam cometendo as impropriedades naturais de quem não pode contar com assistência. Às vezes o médium tem oportunidades de receber espíritos elevados e transmitir mensagens boas, mas isso ele não é quando eles decidem. E se o indivíduo se envaidece, se acaba assumindo a responsabilidade de se obrigar a dar informação, quando não tiver ninguém, e como é que ele vai fazer? Vai decepcionar o consulente que está perguntando na frente dele? Tem que dar um jeito, né? Ele vai dar um jeito. Esse jeito é que é o perigo da gente. A gente fica muito vulnerável. Então a nossa ansiedade de buscar identificação ou notícias de que, ou respostas objetivas para interesses pessoais ou imediatos, deixa a gente com total vulnerabilidade quanto à procedência da resposta que tenhamos. Sandra, quando nós conhecemos vários espíritas que são médiums, que psicografam, às vezes procuram a casa espírita, e tem casas espíritas que fazem trabalhos bastante interessantes nesse sentido. Mas um médium que tem a intenção de psicografar mensagens ou livros, qual o cuidado que ele precisa ter? Qual o zelo, quer dizer, o que ele precisa fazer? Olha, mais uma vez, nós acreditamos que o estudo é o primeiro passo, sim, não é? E mesmo que o médium tenha, no caso, por exemplo, de uma psicografia, todos nós estamos sujeitos a erros, todos os médiuns estão sujeitos a erros, né? Se nós não vigiarmos, nós corremos este risco. Então, é sempre importante que se faça uma releitura daquilo que foi, por exemplo, escrito, não é? E que nós tenhamos a humildade de verificarmos que tem alguma coisa errada ali, não é? Antes de nós, como o Sr. Neymer tinha já nos colocado, que quando a mensagem ela é escrita, por exemplo, ela vai ser divulgada de uma forma muito mais ampla do que num meio restrito onde haja uma comunicação, uma psicofonia, por exemplo, né, onde o médium vai estar verbalizando aquela mensagem. Fica num ambiente mais restrito. Numa psicografia, essa mensagem ela pode correr o mundo. E a responsabilidade? Não é? E aí, como é que fica? Né? Então, se eu não tiver a humildade de reler aquilo e falar, não, acho que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, preciso estar mais atento, o médium precisa se trabalhar, na verdade, né? Porque assim, quando você está à disposição da espiritualidade, você tem que estar muito atento a você mesmo, né? Como é que anda a sua vida particular, como é que anda a sua situação espiritual. Não é? Porque aí nós corremos o risco de estarmos atrapalhando a vida de outras pessoas. Quando nós atrapalhamos só a nossa, problema nosso. Quando nós estamos atrapalhando a vida de outros tantos, esse problema se torna muito maior. A Sandra me faz lembrar uma história aqui agora da Ivone Pereira. A Ivone Pereira ela sofreu o assédio de um espírito que queria escrever por intermédio dela durante muito tempo. Até que um dia ela criou coragem e mandou embora. E falou, doutor Bezerra, por que o senhor não me ajudou? Não, você precisava aprender, você precisava criar experiência. Então ele deixou ela passar pela experiência para né? Para ela ter discernimento e passar a agir. Até porque é interessante, todos nós queremos progredir. E algum dia queremos virar anjo, espírito superior. Mas se a gente não tiver prática para ter discernimento, a gente não vai poder ser espírito superior nunca. É com o erro que a gente acerta. Né? E a gente fica só entregando, deixando que os outros façam o trabalho de identificação, de acerto, aí está errado, né? Sr. Neymer, mas tem um aspecto das mensagens que é interessante. Hoje nós temos a internet, não é?
E nós temos toda a imprensa, a nossa livraria vende livros para o mundo todo, eles encomendam, no dia seguinte já está sendo enviado, em 15 dias esses livros vão estar em qualquer lugar do planeta, não é? Nós temos uma situação assim, extremamente favorável à divulgação das mensagens, mas por outro lado existe o risco, o perigo, né? De se passar também coisas que não são tão verdadeiras assim. Até mesmo os livros estão ficando muito vulneráveis, porque como nós estamos atravessando uma fase de grande evidência, nós passamos daquela fase em que a gente era ridicularizado por qualquer procedimento da gente, e qualquer um de nós, se dissesse espírita, era considerado submundo, de repente nós nos vemos alçados assim naquela posição de projeção. Uma exposição muito grande. E com os meios de comunicação muito rápido. Então começam a surgir livros e mais livros de vários tipos. E é bom que a gente saiba que a responsabilidade não é só do médium, é também do leitor. O leitor não pode ler na condição de mero zumbi que se fulano falou é bom. Ele tem que ler o livro, criticar o livro, tem que discutir o livro, se for o caso, ele também tem responsabilidade. E se os nossos leitores, na medida que forem lendo, forem se aperfeiçoando, vai eliminando o campo propício para aqueles que quiserem entrar com ilusões ou com fatos, fazendo aquela onda toda sem nenhum efeito positivo. Ô Sandra, em relação às mensagens premonitórias, né, de acontecimentos que envolvem a humanidade, tem chegado até nós e depois elas não ocorrem, não se sucedem. Vindo da parte de um médium espírita, isso compromete a doutrina? Muito, compromete muito, né? Porque os leigos acreditam naquilo que está sendo passado, não é? Então nós temos realmente que estar atentos ao que é produzido, ao que é dito, ao que é falado, ao que é previsto, não é? Porque nós estaremos com certeza comprometendo a doutrina, que a muito custo vem tentando se solidificar. Agora que conseguimos uma exposição, exatamente, a gente precisa ter mais responsabilidade naquilo que vai expor, não é mesmo? Com certeza. Daí nós vamos encerrando o nosso programa, agradecendo aos nossos amigos que nos deram a honra da audiência. Esperamos contar com todos na próxima oportunidade. Até lá. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para a lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com Vida Além da Vida, um programa que conta com apoio cultural da Livraria Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Agora, no momento literário, o nosso Carlos Tuller trazendo mensagens nos livros, mas mensagens espíritas, sem dúvida. Vamos ouvi-lo. Amigos do programa Vida Além da Vida, estamos novamente reunidos nesse nosso encontro de todas as semanas, no nosso momento literário espírita, onde sempre trazemos informações sobre obras que nos auxiliam nesse nosso processo de crescimento espiritual e moral. No programa de hoje, vamos falar de mais 2 importantes livros que nos ajudam nessa nossa tarefa. O primeiro chama-se Caminho Iluminado, com mensagens de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Emmanuel nos fala e nos passa a mensagem de que a evolução é feita dia a dia, passo a passo. Esse é o retrato simbólico daquilo que chamamos evolução. No nosso caminho, certamente nós encontraremos muito mais dificuldades do que momentos de tranquilidade.